Nós queremos falar com você a respeito do tema que nós já compartilhamos, divulgamos em nossas redes sociais, para que você realmente se deixe tocar, se deixe dirigir pela palavra de Deus, porque em momentos adversos, em momentos difíceis, em momentos em que a gente não sabe o que fazer, somente Deus pode nos dar a direção que nós precisamos. Somente Deus, Ele pode nos mostrar o caminho a seguir. Não é o homem que vai dizer para onde nós devemos seguir. Não é a ciência que vai mostrar qual é o futuro da humanidade. Não são os argumentos filosóficos que vão dar a você respostas. Mas somente Deus é quem vai poder encher o seu coração de vida, de paz, de alegria, de esperança. A minha palavra para você nessa noite, nesses tempos de aflição, aonde nós estamos vivendo muitas vezes com os pensamentos negativos, pensamentos cheios de pessimismo, sabe? Pensamentos em que parece que vão nos levar, nós vamos acabar em algum momento desistindo. A minha palavra para você é exatamente que você olhe para a palavra de Deus. Jó, entre os poucos no mundo que já passaram por momentos terríveis, foi aquele que conheceu bem o poder do sofrimento na sua vida, desejou até mesmo não ter nascido. Mas Jó, apesar de todo o sofrimento que ele viveu, ele viu a mão de Deus e a graça de Deus se estendendo nesse momento tão indesejado de cada um de nós. Na vida de Jó também não foi diferente. E eu comentei na última semana, na nossa última Quintas em Família, que talvez não tenha havido alguém na história como Jó, que tenha sofrido tanto, perdendo de uma vez todas os seus bens, bem como também os seus empregados, perdendo de uma vez todos os seus filhos, seus 10 filhos. Ele tinha 7 filhos, tinha 3 filhas. Alguém que então a sua saúde também foi perdida, e isso levou inclusive a sua mulher, diante de tanta desgraça, diante de tantas circunstâncias, a cair numa profunda revolta contra Deus, uma profunda depressão. E não bastasse tudo isso, durante a noite aquele servo de Deus, ele não conseguia dormir por conta de inúmeras opressões malignas que também tentavam perturbá-lo, que tiravam a sua paz, tiravam o seu sono durante a noite. Sabe, Jó, mais do que qualquer um de nós, ele teve motivos para desejar não ter nascido, para desejar não viver, desistir de viver, para culpar Deus da circunstância que ele estava vivendo, para se revoltar, para entrar em pânico e muito mais. Jó, ele tinha motivo para isso. Mas as suas atitudes lhe renderam uma fama que atravessa gerações e serve de inspiração para todos nós. Sabe, quem não ouviu falar da paciência de Jó? Quem não ouviu falar da fé de Jó? Muitos dos que dizem essas expressões, na verdade, sequer nem conhecem quem foi Jó e nem sabe a história de Jó, mas já ouviu falar. Hoje mesmo à tarde eu estava conversando com um casal, que a gente muito querido, e eu compartilhei essa mensagem, compartilhei essa questão da história de Jó, e logo de imediato eles falaram isso, é a paciência de Jó, a fé de Jó. Aí eu falei para eles: vocês conhecem a história de Jó? Vocês já leram na Bíblia a história de Jó? Eles falaram: não, ainda não li a história de Jó. E assim, a fama de Jó, ela se espalhou de modo popular. Mas é interessante essa fama que soou de modo benéfico, de modo proveitoso, uma reputação que ficou para a história de modo edificar a outras vidas, sabe? E sabe, apenas que alguma coisa essas pessoas sabem está ligada a algo bom que Jó fez, que lhe rendeu essa fama. Mas ele não foi tão paciente assim como muitas vezes nós acreditamos que ele foi. Em alguns momentos ele entrou em desespero, claro, ele estava em agonia, ele estava sofrendo. Imagina você perder tudo que você tem, perder os seus filhos.
Muitas mães, muitos pais sabem esse tipo de dor. Sabe, imagina você perder todos eles de uma vez. Imagina você perder a sua saúde e viver um câncer nos ossos, viver uma situação da sua carne estar cheirando mal, saindo pus, de tantas feridas que haviam, e Jó tentava se coçar, era uma agonia intensa, sabe? E é isso que a palavra de Deus mostra. Ele realmente não foi tão paciente assim, porque o seu sofrimento levava ele a um estado de desespero. Eu quero dizer para você, querido, você que está com a gente, que Deus, Ele não vai rejeitar você, porque em algum momento você entrou em desespero. Deus, Ele não vai rejeitar você, porque em algum momento você está angustiado, está em agonia, está em sofrimento. Num momento como esse, em que você está preocupado, não, Deus Ele não vai rejeitar, Deus Ele não vai ficar chateado com você por isso, Ele não vai fechar os seus ouvidos para você, pelo contrário, quando nós olhamos para Jesus, e nós vemos ali o Filho de Deus, o Emanuel, mostrando a sua graça, a sua paciência, a sua misericórdia, este é o verdadeiro exemplo de Deus para nós. Mas é interessante o quanto que Deus Ele é paciente, que Ele é capaz de ouvir tudo aquilo que sai dos nossos lábios, e Ele não manda um raio na sua cabeça por causa das palavras que você diz, não, de forma nenhuma. Deus não é um ser carrancudo, Deus não é vingativo, Deus não é mau, como algumas pessoas pensam, por conta de interpretarem algumas histórias bíblicas no passado de modo equivocado. A gente vê no final do capítulo 3 do livro de Jó, que o próprio Jó, ele vai dizer que o que ele temia veio sobre ele, e o que receava aconteceu, e ele não tinha paz, ele não tinha tranquilidade, ele não tinha descanso, ele só tinha inquietação. Essa passagem está em Jó 3, versos 25 e 26. E é interessante assim que Deus, Ele vê Jó falando das suas queixas, perguntando por que isso aconteceu, e Deus não se ira contra Jó. Pelo contrário, Deus entende tudo aquilo que Jó está sofrendo. Eu imagino que você está conosco no dia de hoje, está procurando um alívio para o seu coração. Muitas pessoas que estão chegando à nossa live nesse momento, estão procurando alívio para o seu coração. Você tem medo, talvez esteja até sofrendo já, talvez alguém da sua família, talvez você se sente triste, se sente desmotivado com tantas notícias ruins, com o fato de não poder sair na rua, com o fato de se sentir inseguro por onde anda, com o fato de ter que usar essa máscara no seu rosto, algo que nenhum de nós estamos acostumados, habituados a isso, incomoda, mas estamos entendendo ser necessário. E talvez essas coisas estejam mostrando para você algo ruim, as suas emoções não te ajudam. Bem, você não está sozinho nessa situação. A palavra que eu digo para você nessa noite é que todos nós também estamos vivenciando isso. Todas as pessoas na nossa nação estão passando por isso. Você não é diferente de nós, seu sofrimento, ele é semelhante ao nosso. É verdade, uma vez eu ouvi certa pessoa que cada um sofre de um jeito. Cada um sente de uma forma diferente. Eu não posso dizer para você que o seu sofrimento é menor do que o meu, ou é maior do que o meu, porque ele é legítimo. O que você sente no coração, a sua dor, a sua angústia, é legítima, é sua, e Deus entende você. Os desafios emocionais, nós temos expectativas, e parece que essas expectativas se frustram a cada dia que passa. Nós estávamos aqui em Sorocaba mesmo, expectando chegar na fase laranja, mas agora voltamos para a vermelha. Ainda que o Estado diz que nós poderíamos ir para a fase laranja, a nossa prefeita entende que deveríamos nos manter na vermelha. Mas depois eu ouvi dizer que já voltamos para a fase vermelha também, até o dia 30. Ou seja, a coisa vai se estendendo e a gente fala assim, puxa, parecia que ia melhorar, mas de repente voltaram aquelas situações novamente.
Ficamos com medo em certos momentos. Mas olha, uma coisa eu quero dizer para você nessa noite, é esse o meu objetivo aqui, que você pode confiar em Deus. O tempo que nós estamos vivendo, essas circunstâncias, ele é necessário. Se não fosse, Deus não estaria permitindo tudo isso. Sabe, nós temos uma esperança que não vem das promessas e nem dos conhecimentos humanos. Essa esperança, ela vem das promessas e do conhecimento soberano de Deus. Nós temos esperança porque nós confiamos em Deus. Nós temos esperança até mesmo porque Ele deixou na sua palavra histórias muito semelhantes a estas que nós vivemos e até circunstâncias ainda mais difíceis. Histórias que não foram vivenciadas por pessoas que eram heróis, que eram super-humanos, mas eram pessoas semelhantes a você e eu. Pessoas que sofriam, pessoas normais, gente como você e eu, gente que chora, gente que luta, gente que sofre, gente que possuía fraquezas e pecados que eram tão necessitadas quanto nós. E é exatamente isso que torna a Bíblia, torna a palavra de Deus algo ainda mais belo, porque ela não conta, sabe, filmes de ficção científica, ela não conta histórias que não são reais, como aquelas histórias da mitologia grega, dos heróis do passado. Não, ela conta para nós histórias reais de pessoas frágeis como nós, mas de pessoas que, por saberem tomar decisões certas, e a melhor decisão que tomaram era confiar e esperar em Deus, elas venceram. Os relatos bíblicos aqui não escondem nem exaltam essas pessoas como heróis, elas apenas apresentam pessoas que sua confiança em Deus fez com que superassem os desafios e herdassem no final a bênção dos céus. Momentos de adversidade servem apenas para provar a nossa fé. Servem apenas para provar a nossa confiança. Eles não são explicáveis por situações humanas. Eles não são explicáveis pela ciência. Por que nós sofremos? A ciência não vai explicar por que você sofre. Mas a Bíblia, ela dá-nos algumas dicas. Ela começa dizendo que a causa de todo o sofrimento humano é o afastamento de Deus. É o pecado que um dia entrou no mundo, que nos tornou imperfeitos, que nos tornou frágeis. E então Deus, Ele permite que nós sofremos exatamente para pôr em prova o nosso coração, para quebrantar-nos a nossa dureza, para que nós possamos nos tornar preparados para voltar à sua presença, para entrarmos novamente na sua presença, para buscarmos a sua face. O sofrimento é um chamado. O momento em que a gente passa pela dor é o momento em que Deus está nos chamando para junto de si. Foi isso que Jesus disse, né? Certa vez em Mateus 11, ele vai dizer: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está dizendo àqueles que sofrem: venham a mim. Deus está dizendo àqueles que sofrem: venham a mim. Em um grupo de estudo que nós participamos, uma pessoa perguntou quanto tempo Jó passou naquele estado de sofrimento, certamente tentando fazer alguma associação com aquilo que nós também estamos vivenciando. O problema é que a Bíblia, ela não fala de tempo. Ela não mostra ali quanto tempo Jó sofreu. A única coisa que nós sabemos na história de Jó é que Jó passou 7 dias com seus amigos chorando. Mas nós não sabemos qual foi o tempo que Jó passou naquele estado de sofrimento. E eu penso que isso é proposital.
Porque a Bíblia, ela não relata o tempo, porque para Deus a questão do tempo não é o mais importante. Tempo é uma coisa que é importante só para a gente. Porque Deus está acima do tempo, Ele transcende o tempo. A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia que se passou para Deus. A questão do tempo para Deus não é importante. Então, o que é importante? É como nós lidamos com o momento que nós estamos vivendo. E aí nós temos então algumas coisas cruciais que foram necessárias para que Jó superasse aquele momento de aflição e que nós queremos compartilhar com você nessa noite. Quero ler com você o livro de Jó no capítulo 2. Se você não conhece a história de Jó, nesse momento você vai conhecer um pouquinho da história de Jó, porque estou lendo apenas o capítulo 2 de 42 capítulos. E eu quero incentivar você a fazer a leitura comigo desse livro, que também vai ser aí apresentada na sua tela. Jó capítulo 2, verso 1 diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos, na carne, você verá se não blasfemará ou se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então a sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Tu falas como qualquer doida. Nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos então o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Ele faz o temita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande, que o sofrimento deles era muito grande. Olha que coisa, né, esse texto aqui está nos dizendo. É interessante nós observarmos que esse é o 2º capítulo. No 1º capítulo, Jó já havia caído nas mãos de Satanás, porque Satanás resolveu fazer um experimento para provar se Jó se manteria fiel a Deus. A Bíblia diz que Deus, conhecendo o coração de Jó, ele permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, sabendo que ele se manteria fiel. E agora nós estamos na 2ª parte desse capítulo, onde nós vemos Jó passando por uma 2ª provação, dessa vez uma provação de saúde, uma provação, né, de uma enfermidade gravíssima, que não tinha cura. Era uma espécie de câncer que havia atingido seus ossos, havia atingido sua carne, e Jó, ele passa ali
a sofrer, não bastasse todos os problemas que ele já havia experimentado, agora vem essa situação. Mas o que a gente aprende com Jó, para que nós também aprendamos e consigamos suportar e superar esses momentos difíceis? A primeira coisa que nós aprendemos é que Jó se manteve dependente de Deus. Sabe, nós vemos aqui as ações de Satanás. Uma coisa que a gente observa é que ele tentou Jó, antes ele foi até Deus para poder pedir permissão para tocar e destruir a vida de Jó. Ele não conseguiu da primeira vez. Ele, apesar de ter destruído muita coisa, ele não conseguiu êxito no que ele queria, que era levar Jó a blasfemar contra Deus, que era levar Jó a um ato de infidelidade. Agora ele vai tentar uma segunda vez e ele não consegue de igual modo. Mas uma coisa que fica clara aqui no verso 1 é que o diabo ele não desiste. Ele não desiste de suas intenções malignas. O verso 2 vai mostrar que ele estava perambulando pela terra, observando novamente as ações de Jó. Eu imagino que Satanás ele procura observar cada um de nós para encontrar o nosso ponto de fraqueza. Para então ali, naquele ponto, ele provar o seu coração. A intenção de Satanás é de nos colocar contra Deus. Ele aflige os homens com enfermidades. E ele afligiu Jó com o objetivo de colocá-lo contra Deus. O que a gente entende nessa situação é que o propósito de Satanás sempre é enfraquecer o nosso coração. Enquanto eu disse, aqui no início, que quando nós passamos pela prova, quando nós passamos por momentos difíceis, Deus está provando a nossa fé. Eu digo para você que o diabo também está. Ele também está provando se o seu coração ele é firme, se o seu coração ele é vacilante. Ele está realmente querendo demonstrar que você não consegue. Ele está querendo dizer para você que você não vai conseguir suportar. A Bíblia diz que esse mundo ele é influenciado pelo maligno. Lá em João capítulo 5, verso 19, ele vai dizer exatamente isso. E basta observar que isto é verdade. Porque você pode observar, por exemplo, na vida dos jovens, o que parece bonzinho não é alguma coisa que é tão popular. A juventude normalmente quer aquela coisa que pareça mal, que pareça, sagaz, que pareça algo que mostre algum tipo assim de ousadia. É interessante que o bonzinho não é alguma coisa que cai na fama. Não é uma coisa popular. A TV, ela explora a desgraça. Os noticiários começam sempre dizendo: hoje morreram tantos. Parece que você liga a televisão e ela começa a sair sangue. A exploração das coisas ruins é terrível. Sabe, pouco se fala muitas vezes da quantidade de pessoas que têm se recuperado. Inclusive nessa pandemia, só no Brasil, já são mais de 1 milhão de pessoas que se recuperaram e nós não estamos nem falando, nem contabilizando aqueles que não tiveram sintomas nenhum e que também foram contaminados pelo vírus. Mas parece assim que o foco que Satanás quer aguçar em seu coração é exatamente das coisas ruins, das coisas que preocupam, das coisas que deixam o seu coração perturbado. Quanto mais Satanás puder enfatizar o mal, a desgraça, mais satisfeito ele estará. E se você ficar aprisionado a isso, esse tipo de informação de neurose, certamente ele vai estar conseguindo atingir o propósito e mais cedo ou mais tarde ele enfraquece o seu coração e te desvia da presença de Deus. Sabe, uma coisa que a gente observa também nessa história são alguns fatos relacionados a Deus. Deus se alegra aqui perante Satanás pelas qualidades de Jó como um servo.
ele chama Jó de servo. Você vê meu servo Jó? E quando a gente vê Deus falando nisso, significa que ele estava exaltando a atitude dependente de Jó. Jó era um homem tremendamente dependente. Todo servo, ele é dependente. Ele não se rebela, ele não se revolta, ele depende, ele espera, ele obedece, ele confia. Por isso que Jó, ele recebeu sobre si todo o sofrimento que sofreu com uma postura de servo. A Bíblia diz no verso 10 desse capítulo seguinte: nós aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Interessante essa palavra de Jó. Muitas pessoas só querem aceitar o que é bom, só querem aceitar aquilo que é bem, né? Veem isso como a graça, só as bênçãos de Deus. Mas você já imaginou que as bênçãos de Deus também podem estar também vindo por caminhos maus? Isso mesmo. Parece até um contrassenso, mas é interessante nós observarmos, por exemplo, a história de José. Quando nós olhamos para a história de José, na Bíblia que fala que ele foi vendido pelos irmãos, foi feito escravo no Egito, foi aprisionado. A Bíblia diz que depois Deus, por meio de toda a sua dependência, o elevou a um status de rei, de governador. Ele era o segundo mais poderoso do Egito. E José mesmo vai reconhecer que Deus permitiu tudo aquilo que ele veio a passar para livrar a sua família, para livrar o seu povo dos 7 anos de fome que viriam sobre a terra. Às vezes o sofrimento que acontece na nossa casa está ligado às bênçãos de Deus. E eu quero dizer para você que você precisa confiar na sabedoria de Deus. Ele nunca vai decepcionar você, você pode ter certeza disso. Deus se alegra aqui perante Satanás com a integridade de Jó, porque Jó, ele se demonstrou resiliente às adversidades. Veja que não era a paciência de Jó que Deus elogia. Jó, como se Jó estivesse suportando toda a sua dor, calminho, sem reclamar. Não. Mas ele está elogiando aqui a persistência da integridade. Sabe o que significa isso? Significa que quando a coisa aperta, Jó não se vendia. Quando a coisa ficava difícil, Jó, ele não abria mão dos seus valores. Tem muita gente que na hora que o bicho pega, vai cometer atos corruptos, vai fazer coisa errada para poder manter, aparentemente, né, a sua paz. Só que mais cedo ou mais tarde esses atos errados vão ser descobertos. Sabe, o erro de hoje, o pecado de hoje, será a sua tristeza de amanhã. Você precisa aprender a andar na dependência de Deus. A Bíblia diz lá, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, para que Ele te exalte no seu devido tempo. Jó não entendia porque ele estava passando por tudo aquilo, mas a Bíblia diz que nem por isso Jó pecou. A vida também é sustentada por Deus. Isso é uma coisa que fica muito clara nessa relação, nesse texto. No momento em que Satanás, ele vira para Deus e diz assim, olha, deixa eu tocar nele, pele por pele, tudo o homem vai dar pela sua vida. Deus disse para Satanás, ok, você pode tocar na sua pele, mas você não tem autoridade para lhe tirar a vida. Você está limitado. Não lhe tire a vida. Sabe, Jó, ele desejou morrer. Jó desejou não ter nascido. Mas Jó não deu cabo da sua vida. Satanás também não pôde tirar a sua vida. Jó sabia que ele não tinha autonomia sobre a sua existência.
que somente Deus poderia determinar quem vive e quem morre. Quem morre, morre porque o seu tempo chegou. Morre porque o seu tempo na terra terminou. Mas quem permanece vivo, permanece para cumprir os propósitos e desígnios de Deus. Se você não está entre aqueles que morrem, certamente está ainda entre aqueles que ainda serão usados por Deus para um determinado fim. Então, o que eu recomendo para você nesse momento? Peça a Deus sabedoria. Não deixe que o sofrimento te faça perder a sua noção de propósito. Você precisa manter o seu coração antenado no Senhor. Uma segunda coisa que a gente vê nessa história é que Jó, ele pensava com clareza. Apesar dele não entender, ele ter incerteza das circunstâncias, da situação, Jó, ele era uma pessoa que ele tinha clareza. Ele sabia que ele não havia cometido pecado nenhum. Sabe, ele sabia que ele não havia feito nenhum mal para que aquelas coisas acontecessem sobre a sua vida. Muitas pessoas, quando veem uma situação adversa sobre a sua vida, logo pensam assim: que mal que eu fiz, que pecado que eu cometi, que pecado que a minha família cometeu, e começam a ficar confusas. Nós precisamos ter clareza nos nossos pensamentos para podermos não se deixar levar pela confusão e essa confusão aí tirar o seu coração, desestabilizar as suas emoções. Eu acho interessante que o verso 1 fala que Jó, ele ainda estava se recuperando dos seus sofrimentos. E logo aparece mais uma provação. E ele aceita a sua enfermidade, sem reclamar. A mulher de Jó, que também era uma pessoa que adorava a Deus junto com Jó, também era uma pessoa que fazia parte daquela família de adoradores. Foi uma mulher que ela não conseguiu lidar com a situação. E ela virou-se então para Jó e falou assim, cheia do seu sofrimento, cheia da sua angústia: por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Jó, mais uma vez, de modo bem sensato e claro nos seus pensamentos, ele diz para sua mulher: nós receberemos o bem de Deus e não o mal. Ou seja, o que Jó quis dizer? Mulher, Deus, ou Deus é Deus, nos momentos bons e ruins, ou Ele não serve para ser Deus em momento nenhum. Ou Ele é o nosso Deus nos tempos difíceis, como nos tempos de paz, ou Ele não é Deus. Que Deus é esse que nós só adoramos em parte? Que nós só adoramos quando as coisas estão bem? E ele ensina a sua mulher que um Deus que é adorado somente quando tudo vai bem, não é verdadeiramente Deus. Tem uma música que a gente inclusive cantou no domingo passado, que fala exatamente sobre isso. A minha fé não está firmada somente nas coisas que podes fazer, mas eu aprendi a te adorar por quem tu és. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se o curado eu for, Ele continua sendo Deus. Deus tem que ser dono de toda a nossa história. Deus tem que ser Senhor de toda a nossa trajetória, de toda a nossa existência. E Jó mostra isso para a sua mulher, que por causa do seu sofrimento ficou confusa. Amado, não deixe que o sofrimento faça você perder a noção,
Não deixe que o seu sofrimento faça você perder a direção no seu coração. Mas lembre-se de quem Deus ele é. Não das circunstâncias, mas de quem Deus ele é. A mulher de Jó, de fato, estava sofrendo muito. Ela culpou a Deus pela desgraça na sua vida. Ela descobriu que a sua relação com Deus, apesar também de ser uma mulher adoradora, e tem muita gente que adora a Deus dessa forma, mas a sua relação com Deus era meramente utilitarista e superficial. Era uma relação onde Deus só servia para lhe prestar favores. Era uma relação onde Deus só servia para abençoar, não para dirigir. E tem muita gente hoje em dia que não quer ser dirigido por Deus, não quer ser dirigido pela palavra de Deus. Se você fala alguma coisa que a Bíblia é contrária a alguma atitude, então você é um falso profeta, então você é aquela pessoa que é preconceituosa, então você é aquela pessoa que, sabe o que a palavra do Senhor diz? Virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, procurarão para si mestres, segundo seus próprios corações. Nós estamos vivendo nesse tempo. Estamos vivendo nessa geração de pessoas que infelizmente só procura o canal, só procura a mensagem que quer ouvir. Mas o que nós vemos em Jó é que ele teve que aprender a ouvir uma mensagem que ele não queria ouvir. Ele teve que aprender, por meio de um momento em que ele mesmo diz, aquilo que eu temia, isso aconteceu comigo. Mas nem por isso ele desonrou a Deus, ele manteve sua vida em perfeita conduta, em fidelidade. Como então superar momentos difíceis, vivendo em dependência de Deus, tendo clareza nos seus pensamentos? E os pensamentos claros são aqueles que são norteados pela luz do Evangelho, pela luz da palavra de Deus. O Salmo 119, 105 vai dizer isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem segue a palavra não fica confuso. E uma terceira e última coisa, para encerrar esse momento: Jó superou os tempos difíceis de sua vida, porque ele tinha amigos, porque ele não tinha uma vida isolada. Eu não sei como foi a história da sua vida, eu não sei se você construiu amigos, não sei como que você era, mas muita gente está sofrendo muito mais nesse tempo, porque não cultivou verdadeiras amizades, porque se fechou. Sabe, muita gente está sofrendo muito mais, porque nesse momento também continua se isolando. Ao invés de buscar contato, ao invés de buscar meios de se comunicar com o seu próximo, ao invés de se buscar meio de se comunicar com seus irmãos em Cristo, com a sua igreja. Eu acho interessante nós olhando para a palavra de Deus, vemos aqui que Jó, ele recebe a visita de 3 amigos, um que vinha de uma região, outro que vinha de outra região, outro que vinha de outra região. Eles marcaram de se encontrar para poderem visitar o seu amigo. Conheceram que ele estava numa situação de desgraça. Eles vieram de longe e vieram para consolá-lo. Porque amigos verdadeiros não nos deixam sós. Feliz é o homem, feliz é aquele que possui amigos. Salomão, em Eclesiastes, vai dizer que melhor é serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Sabe o que acontece? Amizades verdadeiras te tornam mais fortes. Portanto, meu amado, pare de se isolar.
Pare de viver uma vida isolada, mas busque contato, converse. Hoje nós temos todo tipo de meio de comunicação. Se ainda fosse aqueles tempos atrás, em que para você poder, há uns 200 anos atrás, por exemplo, para você poder chegar e informar uma notícia, tinha que enviar para um mensageiro aquela correspondência, ele ia galopando, ele ia a cavalo, e demorava dias para chegar a notícia. Meus irmãos, hoje nós temos uma tecnologia tremenda, nós temos uma tecnologia que favorece. Nós temos telefones, nós temos e-mail, nós temos videoconferência, nós temos a própria televisão, aonde você deve estar aí assistindo o nosso culto, nós temos todo o meio de comunicação, temos carros que são rápidos, que chegam de um lugar para o outro em instantes. Não justifica isolamento, mas tem muita gente que está nas redes sociais, mas que está mais sozinho do que se possa imaginar. Queridos, amigos de verdade não nos abandonam. Nós olhamos para Jó e vemos ali o quanto eles foram sensíveis ao seu sofrimento, apesar de também, conforme narra a história de Jó, não terem muito bem compreendido a situação. Mas eu acho muito bonito quando eles se deparam com a situação de Jó e o que eles fazem? Eles veem o seu amigo, eles choram pela situação do seu amigo, eles rasgam as roupas, eles jogam cinzas para o alto, mostrando que eles são solidários à sua dor. Naquele tempo, jogar cinza na cabeça, rasgar as roupas, era uma maneira de manifestar o que estavam sentindo. Eles sentem aquela dor, eles choram com eles, sabe? Essa solidariedade, que é exatamente isso, de você sentir a dor do seu próximo. Essa misericórdia, que é exatamente você sentir a miséria do que está no coração do outro. É exatamente isso que aqueles homens, eles percebem. E sabe, ao contrário do que parece, eles não chegam ali tentando consolar Jó, tentando já com meia dúzia de palavras, diz, olha, não sofre, não chora, não sei o que, não. Eles viram que a angústia de Jó era tão tremenda, que eles apenas fazem o seguinte, eles se sentam e ficam ali 7 dias e 7 noites ao lado do seu amigo, até que ele manifestasse alguma intenção de comunicação. É Jó que começa falando, é Jó que depois de 7 dias vai começar a abrir o coração. Porque aí nesse momento, aquela presença de amigos lhe deu força, estava fazendo com que ele se tornasse forte para começar a pronunciar seu primeiro desabafo, suas primeiras palavras. Amigos. Amigos é uma maneira terna como Deus coloca ao nosso lado pessoas que vão servir para que nós coloquemos para fora aquilo que está nos perturbando. Amigos é uma maneira terapêutica que Deus nos dá para botar para fora as nossas angústias, com amigos que a gente compartilha. Se você não tem amigos, se você está longe dos seus amigos, se você não se comunica com seus amigos, se você não se comunica, você certamente se enfraquece em momentos como esse. Queridos, eu quero incentivar vocês, nessa noite, a viverem como Jó. Satanás continua fazendo planos malignos e ele não vai parar. Ele não desiste facilmente dos seus intentos. O seu desejo é afastar seu coração de Deus, o seu desejo é enfraquecer a sua fé. Mas nós vemos que o sofrimento, ele revela em nós a profundidade da nossa devoção. Será que a nossa devoção é superficial, como a mulher de Jó? Ou a nossa devoção é profunda, como Jó, que sabia reconhecer quem Deus era na sua vida? É nesse momento que a gente também conhece a nossa imaturidade espiritual e a nossa necessidade de amadurecer.
Mas o que nós aprendemos também hoje, da necessidade que você precisa ter amigos. Durante todo esse tempo, eu posso aqui testemunhar que tem sido difícil para mim me adaptar a essa nova situação. São muitas mudanças que você teve que fazer, que a gente tem que fazer. E muitas vezes nosso coração fica ansioso. Algumas noites eu acordei no meio da noite para orar, porque as minhas emoções estavam instáveis. Foi a confiança em Deus, no primeiro momento. Foi o debruçar em Deus as minhas angústias naquele primeiro momento que me fortaleceu. Mas aí, como era ainda mais gratificante, nós termos alguns amigos que se juntam a nós para poder tocar as coisas e nós podemos continuar avançando. Sabe, Deus, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos deixa desamparados. A Bíblia diz que nós nunca somos abandonados, nem desamparados. O mal não é intenção de Deus, mas é de Satanás. Se Deus permite que a gente atravesse um momento difícil, nesses tempos difíceis, uma coisa você pode ter certeza. Deus, Ele só está querendo provar a profundidade da sua fé. E nesse momento, eu queria que você alimentasse a sua fé, com certeza de que Ele está ao seu lado. Ele não desampara você e que Ele te cobre com as suas mãos. Enche o seu coração de vida, de alegria e de paz. Nesses tempos difíceis, vamos aprender a lição de Jó. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você antes de cantarmos a última canção e encerrarmos, o nosso culto. Pai Santo, o Senhor conhece cada coração que entrou, meu Deus, em nossa live para ouvir essa mensagem. Deus, que o Teu Espírito Santo agora, que sabe, meu Deus, como tratar cada vida, possa, Senhor Deus, falar de uma maneira muito profunda e íntima a essas pessoas que estão participando conosco, Pai. Que nós possamos manter o nosso coração focado no entendimento de que Deus não serve apenas para nossos momentos extraordinários, mas que o Senhor também está conosco nos momentos difíceis, adversos. E que se Tu permites que passemos por momentos difíceis e de adversidades, é porque o Senhor está fazendo algo muito maior, além do que os nossos olhos podem ver. Foi assim na história de Jó. Esse homem de Deus, que foi fiel e no final de sua história, ele foi honrado em dobro pela sua resiliência, pela sua integridade, pela sua fidelidade. Uma coisa que a Tua palavra diz é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A Tua palavra diz, Jesus afirma, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre o testemunho de Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem constrói, quem edifica a igreja, que não é templo, somos nós, é o Senhor Jesus. E é por isso que nós podemos colocar a nossa confiança em Ti, sabendo que se a igreja ela é espiritual, se a igreja é movida pela oração, não vão ser pandemias e perseguições que terão o poder de destruí-la, porque ela está firmada na rocha. Ela está firmada na rocha. E nós, meu Deus, queremos ser esses que habitam na terra de Uz, como traduz esse termo, terra onde Jó morava, a terra da firmeza, a terra da coragem, a terra da certeza de que o Senhor está conosco em cada situação. Seja louvado o Teu nome, Pai. Abençoe cada vida que está conosco, em nome de Jesus. E aos pedidos de oração, Deus, que foram também
colocados, mencionados, ó Deus, estende as tuas mãos agora para receber, ó Deus, estes pedidos em tua presença. No nome de Jesus. Amém.